Eu tenho percebido que os homens, eles têm reclamado, né, que o critério de seleção de parceiros das mulheres está muito rigoroso, né? Está rigoroso demais e que elas, de uma certa forma, precisam baixar as suas exigências, né? As mulheres querem homens bem-sucedidos, as mulheres querem homens com dinheiro, as mulheres querem homens, né, no caso capazes de prover a segurança dela, querem homens saudáveis, né, com um corpo bonitão, simétrico. Né? Quando eu falo corpo simétrico, eu estou dizendo um corpo dentro da, do escopo que geralmente a mulher percebe como saudável. Tá? Então, isso é o corpo simétrico. É o corpo que se encaixa exatamente na percepção como saudável da mulher. E, e aí eles reclamam. Isso é um absurdo. São critérios extremamente elevados e nem todos os homens possuem isso. Interessante. Ah, os homens, eles. Né, o pessoal hoje, na verdade, as pessoas hoje, elas estão olhando para as coisas de um modo extremamente superficial. É incrível como a raça humana ela percebe as coisas em sua contemporaneidade, mas ela é incapaz de enxergar o fenômeno por vários ângulos distintos. E esse é o maior problema dos seres humanos hoje. Eles estão olhando os fenômenos por um ângulo único e estão sendo incapazes de enxergar o fenômeno por outros ângulos, que de uma certa forma ia trazer outros pontos de vista e que de uma certa forma ia dar mais informação ao indivíduo para que ele pudesse perceber as coisas como elas são na realidade. E uma das coisas que as pessoas ignoram hoje é o fato de que a raça humana ela é um produto de uma história. Ela é produto de um passado. Meu amigo, você nunca se perguntou por que você tem memória? Você nunca se perguntou? Por quê? Por que eu tenho memória? Por que eu sou capaz de arquivar o meu passado? Né? Porque eu sou capaz de lembrar que há alguns anos atrás eu fui para o lugar tal, fiz coisa tal, com uma pessoa tal, e pá. Por que eu sou capaz de lembrar isso? Porque eu tenho memória. Mas por que eu sou capaz de armazenar as informações do meu passado? Amigo, é simplesmente pelo fato de que você tem um presente. E que esse presente, ele precisa ser representado. Vamos supor que agora você zerou a memória. Não tem a memória nenhuma. Te dei um livro. Leia. Ah, você não vai conseguir ler. Mas nem a pau. Por que você não vai conseguir ler? Porque não vai lembrar das letras? Não vai lembrar das palavras? Não vai lembrar da língua portuguesa em si? Você não vai lembrar de absolutamente nada. E como é que você leria esse documento se você não lembra de absolutamente nada? Percebe que você é incapaz de lidar com o presente se não tiver informações do passado? O mesmo acontece quando nós estamos falando acerca dessas coisas. A mulher é um produto de uma história, assim como o homem. É lógico que tem coisas contemporâneas que estão mudando muitas coisas, ó. É claro que tem. Sempre tem coisas que estão mudando muitas coisas. Mas jamais a gente pode ignorar a história dos antepassados. A história de como os seres humanos viviam antes.
Como uma mulher, ela vai deixar de buscar em um homem a capacidade de prover a segurança dela, se desde muito tempo atrás as mulheres precisam da sua segurança garantida pelos homens? Como é que em um determinado momento as mulheres vão pegar e simplesmente, não quero mais saber de capacidade de prover minha segurança, não quero mais saber da capacidade desse homem de me prover uma prole saudável, né, dele ter bons genes, né, ter uma boa saúde, não quero mais saber disso. Isso pra mim não importa mais. Como é que a mulher vai fazer isso? Não tem como, cara. Ela precisou fazer isso ao longo da vida inteira dela. Se uma mulher escolhesse o homem errado, o homem que fosse incapaz de prover sua segurança, ela e a sua prole estariam ameaçadas, correndo risco. Então isso era de extrema necessidade. E era uma questão de vida ou morte. É lógico que isso vai ser extremamente importante. Era uma questão de vida ou morte, cara. Eu escolho o parceiro errado, eu me dou mal. E não só eu, meus filhos também. Entende? Eu escolho o cara que não é saudável, meus filhos vão nascer com uma genética não boa. E isso se tornará fracos. Isso os tornará fracos no mundo. Eu preciso que os meus filhos tenham uma boa genética para que eles sejam fortes e me protejam. Aqui você já começa a perceber que a seleção de parceiros pela mulher ela é completamente egoísta. De mesmo modo que é nos homens. Os homens gostam de uma mulher com um corpo bonito. Não é? E parece ser o único critério. E parece ser o único critério que eles avaliam. Mas as mulheres já não. Porque, diferente dos homens, as mulheres tinham que carregar um bebê durante 9 meses na barriga. Entende? Ela tinha que carregar o bebê lá, 9 meses na barriga. Então o que acontecia? Olha, ao longo desses 9 meses, eu vou ficar completamente vulnerável. Eu preciso do homem perto de mim. Pô, se esse homem me abandona, me engravida e me abandona, como é que vai ser? Ela corre esse risco. A prole fica pra ela, amigo. O cara vai embora e tá livre, leve e solto. Você já parou pra pensar nisso? E aí? Como é que vai ser? Logicamente, ela vai fazer de tudo para não correr esse risco. E ela só tem uma forma de se proteger. Escolhendo o homem ideal, aquele homem que para ela irá servir dentro daquele monte de homens que basicamente se apresentam no dia a dia. É lógico que ela não podia puxar um dossiê. Ela não podia acessar um Facebook e saber exatamente o que o homem faz, o que ele deixa de fazer. Ela não tinha lugares para obter informações sobre aquele homem. Ela tinha que fazer uma busca rápida. E como ela ia fazer isso? No olhômetro, amigo. Ela ia bater o olho naquele homem, ia buscar as características dele e na história dele, né? E basicamente, lógico que a história já o conhecimento da história já é um processo mais demorado, aonde basicamente ela obtém informações por meio da conversa, mas a questão da percepção da saúde do homem, da qualidade dos seus genes, ela ia obter
logo de cara. Da força física. Ela ia obter logo de cara. Mas outras informações, ela ia precisar de mais informações acerca daquele homem para obter. É por isso que hoje as mulheres elas demoram um pouco mais para tomar decisões acerca de quais homens vão se relacionar. Entende? Hum, é lógico, é lógico que hoje algumas coisas já estão mudando. Né? Você tem aí. É porque é aquilo. A gente também tem que levar em consideração que uma nova geração ela está tendo esses padrões cada vez mais enfraquecidos. Isso não quer dizer que eles não estão lá presentes. Eles estão. Mas eles estão ficando cada vez mais enfraquecidos. Por quê? Porque a cultura implantada hoje está sobrepondo cada vez mais isso. Hoje você vê mulheres que não. As informações de. Hoje você vê mulheres que as informações de corpo, né? Ou seja, basicamente põe o olho no corpo do cara e basicamente já desperta o desejo. Entende? Então, não está tendo toda aquela demora na pesquisa, né? Que basicamente você encontra como padrão em outras mulheres. Que não, elas podem até desejar o homem pela sua estatura física, mas ela quer saber mais sobre a vida dele, porque senão ela não mete o pé lá. Ela se sente acuada. Como é a vida do cara? Será que eu vou me encaixar lá? Ela pode simplesmente olhar, bater o olho no cara e pular dentro. Tem mulheres assim. Ignora por completo a história de vida dele. Pula, cai dentro pelas informações que ela já foi capaz de coletar por meio do olhômetro. Agora tem outras que basicamente ainda tem esse padrão do passado, muito forte, aonde ela não necessariamente vai pisar lá, mas ela vai querer saber um pouco mais. Então isso varia muito. Né? Esses padrões que eu falo, eles não são coisas que é automático. É lógico que em algumas mulheres isso vai enfraquecer. Assim como tem mulheres também que muitas vezes não estão ligando para as características de poder do homem e da capacidade dele de prover segurança. Se ele já tiver um bom físico, tá tudo certo. Ainda que ele não tenha dinheiro e nem sucesso. Então, isso é uma regra até ali. Mas você querer, amigo, que as mulheres baixem os seus padrões de avaliação, isso é de uma insanidade sem precedente. E você vai esperar isso a vida toda? Porque isso nunca vai acontecer. As mulheres sempre vão avaliar os homens bem desta maneira ou similar a esta. Até porque ela não tem nem controle dessa avaliação. Então, os homens que estão desejando isso, estão desejando uma coisa que nunca vai se manifestar na realidade. É um desejo completamente fora da realidade. Mulher não baixa os seus padrões. Ela não baixa as exigências. Ela simplesmente as tem. Ela pode, de uma certa forma, se contentar com algo menos, mas ainda assim ela possui as exigências. Ou seja, ela pode se contentar com algo abaixo de suas exigências, mas mesmo assim as exigências ainda ficarão lá.